Olá, eu sou o Macorati e nesta semana continuamos com os fundamentos da Link, apresentando agora as operações com conjuntos. As operações de conjunto na Link referem-se a operações de consulta que geram um conjunto de resultados baseado na presença ou ausência de elementos equivalentes dentro da mesma ou de coleções separadas. Isso significa que essas operações são executadas em uma única fonte de dados ou em várias fontes de dados e, na saída, alguns dos dados estão presentes e alguns estão ausentes. Nós temos 4 operadores usados nas consultas Link para operações de conjunto. Temos o operador ou o método distinct ou distinct by, que remove os valores duplicados de uma coleção. O método except ou except by retorna a diferença de conjunto, ou seja, os elementos de uma coleção que não aparecem em uma segunda coleção. O método intersect ou intersect by retorna a intersecção de conjunto, ou seja, os elementos que aparecem em cada uma das duas coleções. E o método union ou union by retorna a união do conjunto, ou seja, os elementos únicos que aparecem em qualquer uma das duas coleções. Assim, nós podemos usar esses operadores nos seguintes cenários. Distinct ou distinct by, ele é usado quando nós queremos remover os dados ou o registro duplicados de uma fonte de dados. Então esse método ele vai operar em uma única fonte de dados, a fonte da qual eu quero remover os dados ou registros duplicados. O método except ou except by, ele é usado quando nós queremos retornar todos os elementos da primeira fonte de dados que não existem na segunda fonte de dados. Então este método ele vai operar em duas fontes de dados. O método intersect ou intersect by ele é usado para retornar os elementos comuns de ambas as fontes de dados, ou seja, os elementos que existem em ambos os conjuntos de dados retornarão como resultado da saída. E o método union ou union by, ele é usado para retornar todos os elementos que estão presentes em qualquer uma das fontes de dados. Isso significa que ele vai combinar os dados de ambas as fontes de dados e vai produzir um único conjunto de resultados. Vamos abordar agora o método distinct ou distinct by. Existem duas sobrecargas disponíveis para o método distinct. A diferença entre elas é que a segunda versão recebe um equality comparator como entrada. Isso significa que o operador distinct vai poder ser utilizado com um comparador. Na versão do distinct by, nós podemos reagrupar todos os objetos em uma coleção com base na propriedade alvo e depois nós podemos manter apenas o primeiro elemento de cada grupo. Então, essas são as implementações de distinct e de distinct by. Vejamos um exemplo básico usando distinct. Dado um array que representam idades de pessoas, eu quero extrair deste array apenas as idades únicas, removendo as duplicatas. Para isso, basta eu aplicar o método de extensão distinct na coleção, no caso aqui o array. E eu posso usar essas 3 opções. Então, eu aplico o método distinct no array ou coleção. Aqui eu tenho 3 formas de fazer isso, usando toArray, toList, que representam a execução imediata. E aqui na terceira opção eu tenho o uso da execução adiada. ToArray pode ser usado se a coleção for apenas iterada. A diferença de desempenho entre ToArray e ToList é mínima. Então com isso nós vamos obter aqui o resultado nessa variável idades distintas, que vai ser uma coleção das idades com as duplicatas removidas. Aí basta eu iterar e eu vou ter como resultado os valores não duplicados, 30, 33, 35, 36 e 40. Esses valores são duplicados, eles não aparecem no resultado. Apenas a título de curiosidade, a sintaxe de consulta
para essa sintaxe de métodos pode ser expressa da seguinte maneira, olha, from, num em idades, select num, eu uso o método distinct. Então agora eu vou mostrar um outro exemplo usando uma lista de nomes que retorna um array de strings. Eu quero, usando o operador ou o método distinct, obter aqui os nomes removendo as duplicatas. Se eu utilizar o operador distinct aqui nesse array e percorrer o resultado obtido, eu vou verificar que todos os nomes duplicados continuam na coleção resultante. Isso ocorre porque o comparador padrão que é utilizado para filtrar os valores duplicados é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúscula e minúscula. Então aqui não existe nome duplicado por causa dessa abordagem padrão. Para fazer com que a comparação não faça distinção entre maiúsculas e minúsculas, nós vamos ter que usar a outra versão sobrecarregada de distinct, que usa a interface Equality Compare como argumento. Então aqui eu tenho que passar uma classe, eu estou usando aqui a classe StringComparer, que implementa aquela interface Equality Compare. E agora eu estou definindo que o case sensitive seja ignorado. Então com isso eu estou usando a versão sobrecarregada de distinct, que usa a interface Equality Compare como argumento. Executando, agora eu vou ter o resultado correto, ou seja, ele vai Paulo, Maria, Paulo é duplicado, Amanda, Maria é duplicado, Amanda é duplicado. Então esse seria o resultado usando a versão sobrecarregada e definindo aqui para ignorar caixa alta e caixa baixa. Então vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui o projeto console criado no Net6, ó, no Visual Studio 2022, e aqui na classe Program eu vou mostrar isso funcionando. Primeiro vamos ver o exemplo básico de uso de distinct, né? Então eu estou imprimindo aqui, ó, as idades, e para me obter essas idades eu estou indo aqui na minha fonte de dados, ó, e estou dando get idades, ele vai me retornar essas idades aqui, ó, que é as idades que eu estou exibindo ali. Então agora eu vou extrair da fonte de dados apenas os valores não duplicados. Então eu vou definir uma variável que eu vou chamar idades distintas, que eu vou obter. Aí eu vou usar a minha classe fonte dados, vou chamar o método getIdades, que vai me retornar as idades. Então aqui, ó, eu vou usar o operador distinct, e aqui eu posso usar toList, ou posso não usar nenhuma dos métodos de conversão. Aí eu percorro a lista de idades distintas, né, exibindo a idade. Então executando aqui, ó, eu vou ter como resultado, ó, as idades não duplicadas. 30, 33, 35, 36 e 40. Essas aqui estão duplicadas, não são exibidas. Então agora eu vou mostrar o exemplo do array de string de nomes. Então para isso eu vou imprimir os nomes com quais eu estou trabalhando. Aqui Amanda é minúsculo. Então eu tenho essa lista de nomes e eu quero extrair os nomes únicos. Então eu vou definir aqui nomes distintos. Eu vou lá na minha fonte de dados, obter os dados, né? Dou um get nomes. Essa fonte de dados get nomes, esse método é esse método aqui, ó. Get nomes. Olha aqui, ó. Paulo, Maria, Paulo, Amanda, Maria, Amanda. Aqui eu vou usar o distinct e vou retornar os nomes distintos. Aí eu vou percorrer essa lista, né, obtida, que é um enumerable de string, e vou exibir o nome aqui. Então vamos ver se o distinct vai funcionar nesse caso, olha. Observe que ele não funciona. Ele me retorna praticamente os mesmos dados, porque o comparador padrão aqui é case sensitive. Então, para mim, utilizar uma comparação que não leve em conta a caixa alta e a caixa baixa, eu vou usar a versão sobrecarregada. Aí eu vou usar aqui, ó, string comparer, e vou usar a opção ordinal ignore case, ó. Então com isso agora ele vai ignorar caixa alta e caixa baixa. Então Paulo e Paulo para ele vai ser a mesma coisa. Maria e Maria vai ser a mesma coisa. Executando, olha, agora eu tenho apenas os nomes únicos, Paulo, Maria e Amanda. Os duplicados não são exibidos.
Agora eu vou mostrar um exemplo usando o Distinct By. Então vamos aqui na nossa fonte de dados, olha, eu tenho aqui uma classe aluno, definida com duas propriedades, nome e idade, ó, e na minha fonte de dados eu tenho aqui um método getAlunos, que está me retornando uma lista de alunos, com os nomes e idades. Então eu tenho essa lista de alunos, eu quero obter uma lista de alunos com idades únicas. Observe que eu tenho idades repetidas aqui, ó, 33, 36. Então, dessa lista de alunos, eu quero obter os alunos com idades únicas, usando o Distinct. Se eu usar o método padrão, o Distinct, eu vou ter que fazer isso em duas etapas. Eu vou ter que obter as idades distintas. Depois, para cada idade distinta, eu vou ter que consultar a coleção e escolher o primeiro aluno cuja idade corresponde. É assim que eu vou ter que fazer. Então, é para isso que foi implementado o método Distinct By. Então, usando o Distinct By, agora eu posso fazer isso numa única etapa. Eu vou mostrar como fazer isso agora. Então, olha, eu vou iniciar obtendo a fonte de dados na qual eu quero trabalhar. Então, eu vou definir aqui, ó, uma variável alunos, vou usar minha fonte de dados, getAlunos. Então, em alunos, eu vou ter todos os alunos. Então, nessa coleção, eu quero extrair dessa lista de alunos os alunos com idade única. Para fazer isso, eu vou definir aqui uma variável onde eu vou armazenar o resultado, vou chamar alunos idades distintas. Vou partir da minha fonte de dados, vou dar um Distinct By e vou definir qual é o critério que eu vou usar para filtrar, que vai ser a Distinct, que vai ser a idade. Então, numa única etapa, eu já vou extrair aqui, ó, uma lista de alunos e aí basta eu percorrer essa lista de alunos usando um for each. E aí eu vou exibir o nome e a idade do aluno. Executando aqui, ó, observe que eu tenho somente os alunos com as idades únicas. As idades que estão duplicadas não estão sendo exibidas, ó, 36, 33, 21, 18 e 19, 36, 33 e 18 não está sendo exibida novamente. Então, isso é feito pelo Distinct By. Se eu fosse usar o Distinct aqui, ó, eu não poderia usar esse filtro aqui, eu iria obter uma coleção, aí usando essa coleção eu teria que iterar na coleção novamente e extrair os alunos com as idades distintas. Mas graças ao Distinct By eu faço isso numa etapa só. Então agora eu vou apresentar o método Accept ou Accept By, que é usado para retornar os elementos que estão presentes na primeira fonte de dados, mas não na segunda fonte de dados. Então, se eu tiver uma fonte de dados aqui representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria a minha fonte de dados 1, e uma segunda fonte de dados representado pelos números 1, 3, 5, 8, 9, 10, usando aqui o Accept, eu vou obter os elementos que estão presentes na primeira lista, mas não estão presentes na segunda, que seriam o 2, o 4 e o 6. Este método ele também possui duas sobrecargas, onde a segunda versão, ó, ela usa da mesma forma que o Distinct, o Equality Comparator como argumento, e com isso eu vou poder usar o Accept nessa versão para fazer comparação. Então, tomando isso como exemplo, vamos ver no código C# como que ficaria isso. Por exemplo, eu tenho aqui então uma lista de números, que é a minha fonte de dados 1, uma outra lista que é a minha fonte de dados 2. Usando aqui, ó, o Accept para obter os elementos que estão presentes na fonte 1, mas não estão presentes na fonte 2. Então, fonte 1, Accept, fonte 2. Os elementos que estão presentes aqui, mas não estão presentes na fonte 2. Percorrendo aqui, ó, eu vou ter o resultado 2, 4, 6. A sintaxe de consulta aqui para o Accept pode ser expressa da seguinte maneira. Agora, num outro exemplo, usando agora, em vez de números, uma array de strings, eu tenho aqui como fonte 1 nome de alguns países, que é um array de strings. Então, a fonte 2, eu tenho uma outra lista de nome de países. Então, se eu aplicar o Accept para exibir aqui os elementos da fonte 1 que não estão presentes na fonte 2, ó, fonte 1, Accept, fonte 2, e percorrer o resultado, eu vou obter, neste caso aqui, ó, o resultado, ó,
o Brasil está na fonte 2, o USA não está, ele vai exibir. O UK, que seria o Reino Unido, embora ele esteja aqui, ó, definido na fonte 2, ele continua aparecendo aqui. E a China, que não está na fonte 2. Então, Argentina e Brasil estão aqui, eles não aparecem aqui. Então, observando, nós vemos que, apesar de o país UK estar presente na segunda coleção, ele ainda aparece no resultado. Isso ocorre pelo mesmo motivo, né? Porque o comparador padrão que está sendo usado aqui para filtrar os dados é case sensitive. Então, o K maiúsculo é diferente de o K minúsculo, porque aqui eu estou diferenciando maiúsculas de minúsculas. Para ignorar essa diferenciação, eu tenho que usar outra versão sobrecarregada do método except, que usa a interface equality comparer como argumento. Então, alterando o código e passando aqui, ó, o string comparer como argumento, então essa classe ela já implementa a interface equality comparer. E agora eu estou definindo aqui que eu não vou mais diferenciar maiúscula de minúscula. Então, executando, agora o K não vai aparecer no resultado. Então eu vou mostrar isso agora funcionando no Visual Studio. Eu vou remover esse código usado aqui, ó. Então eu vou definir as duas listas de fonte numéricas e aqui vou definir o resultado. Eu quero obter todos os elementos da fonte 1 que não existe na fonte 2. Então fonte 1 do except, fonte 2, aqui posso dar um toList. E aí eu vou percorrer esse resultado e nós vamos ver aqui, ó, 2, 4, 6. O 2, o 4 e 6 estão presentes na primeira fonte, mas não na segunda. Agora, mostrando o exemplo da string, eu vou definir as duas fontes. E agora eu vou obter o resultado, var resultado, fonte 1, except, fonte 2, toList. Ou, se você quiser, pode usar a execução imediata, porque eu vou iterar, né? A iteração ele já resolve para mim a consulta. Então, usando o except, na primeira versão, olha, o Reino Unido, o K aqui, ó, ele aparece no resultado, mesmo ele estando duplicado. Por quê? Porque, por padrão, a comparação é case sensitive. Então, para me resolver isso e não considerar minúscula nem maiúscula, eu uso a versão sobrecarregada do método. Então, aqui, ó, eu vou dar um string comparer ordinal ignore case. Agora, executando, ó, o Reino Unido agora não aparece no resultado, ele é considerado duplicado, então ele está aparecendo na segunda lista, graças aqui ao string compare ordinal ignore case. Então agora eu vou mostrar um exemplo de except by. Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó, vamos na nossa fonte de dados aqui, ó. Eu tenho uma lista de alunos, como eu já mostrei aqui, ó, com nome e idade. O que eu quero fazer? Eu quero obter uma lista de alunos aprovados. Então essa é a lista de aluno geral. Eu quero obter uma lista de alunos aprovados e para isso eu tenho os nomes dos alunos que foram reprovados. Então, com base na lista dos nomes dos alunos reprovados, eu quero usar o except para obter somente os alunos aprovados. Então, vamos implementar isso. Ó. Então, eu vou vir aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou obter os meus alunos, né? Estou lá, fonte de dados, get alunos. Eu vou retornar minha lista de alunos. Agora eu tenho que definir a lista com os nomes dos alunos que foram reprovados. Então vamos supor var alunos reprovados. Vou dar um new list string. Aqui, ó, vou definir 3 nomes: Amanda, Alicia e Jaime. Então dessa minha lista aqui, ó, a Amanda foi reprovada, a Alicia foi reprovada e o Jaime foi reprovado. Então agora eu quero obter uma lista de todos os alunos que foram aprovados, ou seja, eu vou ter que obter a lista de alunos exceto esses alunos. Então, para fazer isso, eu vou usar o except by. Ó. Vou dar var alunos aprovados. Vou usar minha fonte de dados alunos, vou dar o except by e vou definir aqui a lista de alunos que vai conter o nome dos alunos reprovados, exceto, né? Except by alunos reprovados. E aqui, ó, com except by eu posso definir o critério, que vai ser o nome, né? Ponto. Então o except by, ó, eu estou usando o except by agora para obter da minha lista de alunos os alunos, exceto os alunos Amanda, Alicia e Jaime. Então para isso eu uso o except by e defino o critério que ele está usando para não obter esses nomes aqui, ó, da minha lista de alunos. Aí eu posso percorrer e exibir o resultado,
que seria alunos aprovados, né? Então, executando, ó, eu voltei como resultado, ó, que os alunos aprovados, Maria, Manuel, Amanda foi reprovada, ela não consta na lista, Carlos, o Jaime não consta, olha, foi reprovado, a Débora, a Alicia foi reprovada e a Sandra, ó, conforme obtemos. Então é assim que funciona o Accept By. Ele permite eu definir um critério aqui. Se eu fosse usar o Accept, eu teria que fazer isso em 2 etapas, da mesma forma que o Distinct. Então, era isto essa semana, até a semana que vem, onde nós vamos abordar os 2 outros métodos das operações com conjunto na LINQ.